Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proposições. Vamos definir o que é uma proposição, seus conectivos, tabelas verdades, e a gente vai fazer alguns exercícios para a gente conseguir observar isso na prática, certo? Então, o que é uma proposição, né? Uma proposição é basicamente uma sentença, né? Que exterioriza uma ideia. Né? Então, é uma frase, certo? Então, Pedro é calouro é uma proposição interrogativa. João é inteligente também é uma proposição afirmativa. Estude para as provas, né? É uma proposição, porém, nesse caso, imperativa. Então, proposições são isso, certo? E, basicamente, na matemática, o que a gente faz é aplicar a lógica nessas proposições, certo? E é basicamente isso. Aqui eu trouxe alguns conectivos junto com as tabelas verdades, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Então a gente tem o conectivo de negação, que é esse tiozinho, certo? É o conectivo não. Então aqui a gente lê o quê? Proposição P. Essa proposição é não P, certo? Porque tem o conectivo aqui acompanhando o P. Então, sempre que P for verdadeiro, o não P vai ser falso. E sempre que for falso, não P vai ser verdadeiro. É o contrário, certo? Conjunção, gente, conectivo aqui de conjunção. A gente lê E, certo? Então aqui a gente tem duas preposições e a gente lê P e Q, ok? Para a gente conseguir decorar o conectivo e, a conjunção, ela sempre vai ser verdadeira quando os dois forem verdadeiros, ok? Então o resto tudo é falso. Só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, 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 certo? Conectivo de disjunção, a gente lê ou, né? Então é P ou Q. E aqui para decorar, só vai ser falso quando os dois forem falsos. Então, enquanto o E só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, o OU só vai ser falso quando os dois forem falsos, certo? Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 certo? Conectivo de condicional, né? A gente lê se P, então que, ok? E aqui só vai ser falso quando for indo de V para F, certo? Então, verdadeiro, verdadeiro, V para V, verdadeiro, V para F, falso. F para V, verdadeiro, e F para F, verdadeiro, tá? Então, só vai ser falso quando a gente estiver indo de V para F. Continuando aqui nos conectivos, a gente tem o conectivo de bicondicional. E como que a gente vai ler ele? A gente vai ler P, se e somente se, que, certo? É assim que se lê ele. E para decorar esse daqui, vocês pensam que só vai ser verdadeiro quando os dois forem iguais, tá? Então, verdade, verdade, verdadeiro. Verdade, falso, falso, porque são diferentes. Falso, verdade, falso, 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 por ser iguais, é verdadeiro, certo? E o último conectivo que a gente vai ter é a de disjunção exclusiva, que é o conectivo de junção, né? Com esse tracinho embaixo. E aqui, ao contrário do bicondicional, só vai ser verdadeiro quando for diferente, tá? Então, enquanto aqui na bicondicional a gente tinha verdadeiro quando os dois forem iguais, aqui na disjunção exclusiva a gente vai ter verdadeiro quando os dois forem diferentes. Então, verdade, verdade é igual, então vai ser falso. Verdade, falso é verdadeiro. Verdade, falso, verdade vai ser verdadeiro. Falso, falso vai ser falso, certo? E aqui eu trouxe alguns termos que são importantes para que a gente consiga resolver os exercícios propostos aqui nessa aula. Então, tautologia. O que é uma tautologia, gente? É quando na última coluna da tabela verdade
a gente só tem o valor lógico de verdadeiro. Então, é quando tudo dá verdade, certo? Se tudo numa tabela, se no final da tabela verdade, na última coluna, todas as proposições derem verdade, a gente diz que é uma tautologia, tá? Contradições ou contraválidas é quando na última coluna da tabela verdade todos dão o valor lógico F, então todos são falsos, ok? Implicações. A gente diz que uma proposição R implica na proposição S se e somente se a condicional se R então S for uma tautologia, certo? Então, para a gente saber se uma proposição implica na outra, a gente tem que ver essa condicional, certo? Se a gente fizer essa condicional e der tudo verdadeiro, né? Então significa que R implica em S. E aí a gente pode escrever dessa forma com essa setinha. Assim, ó. R, S. Certo? É a setinha com 2 tracinhos. E equivalências, a gente diz que uma proposição R é equivalente a uma proposição S se e somente se a bicondicional, se a bicondicional RS for uma tautologia, então der tudo verdadeiro. Então, se a gente fizer essa bicondicional e na tabela verdade der tudo verdadeiro, a gente diz que é uma equivalência, né? Que R equivale a S. E aí a gente indica pela setinha da bicondicional com 2 tracinhos. Aí fica R, S. Certo? Bom, gente, eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente conseguir visualizar melhor essa questão de verdadeiro, falso, de proposições, equivalências e de implicações, certo? Então, vamos lá. O primeiro exercício fala para a gente dar o valor lógico das seguintes proposições, né? Então, aqui no item A, a gente tem 8 mais 3 é igual a 11 ou 6 é menor que 2. Vamos analisar primeiro essa, depois essa e depois a gente faz o todo, certo? Então, 8 mais 3 é igual a 11? É verdade, certo? 6 é menor que 2? Não, é falso, ok? Verdade ou falso é igual a verdadeiro. Por quê? Se a gente observa aqui na tabela de disjunção, a gente vai ver que só vai ser falso quando os dois forem falsos, quando as duas preposições forem falsas, certo? Então, aqui no exemplo, a primeira é verdadeiro e a segunda é falso. Verdade com falso é igual a verdade, certo? Item B, gente. 8 mais 3 é igual a 11? Sim. 4 é menor que 2? Falso. Essa proposição, lembra que na setinha condicional só vai ser falso quando for de verdade para falso? Então, isso daqui é falso, certo? Aqui, ó. Tabelinha da condicional. Se é de verdadeiro para falso, é falso, certo? O item C. 8 é maior que 10? Falso. 6 é menor que 5? Falso também. Lembrem, a bicondicional, ela só é verdadeira quando os dois forem iguais. Então, F com F é verdadeiro, certo? Aqui, ó, a tabelinha para vocês. Ó, F com F é verdadeiro, certo? Aqui no item 2, ele pede para a gente construir as tabelas verdade, certo? Então, aqui no item A, a gente tem se P, então R ou P, né? Quando a gente vai construir uma tabela verdade de uma proposição, vocês podem pensar como se fosse tipo uma expressão numérica. Lembrem que na expressão numérica, a gente tem primeiro que resolver os parênteses, depois os colchetes, depois a chave. Então, para você resolver
para você construir uma tabela verdade, você sempre vai de dentro para fora, certo? Então, aqui a gente tem duas preposições, P e R, né? E a gente tem que começar primeiramente escrevendo a tabela de P e de R, ok? Eu vou resolver de caneta preta, que eu acho que fica melhor para vocês enxergarem. Então, tomara que eu não erre. Então, a gente começa escrevendo P, R, certo? O P, ele pode ser verdadeiro ou falso. E o R pode ser verdadeiro ou falso, né? Quando a gente vai construir aqui, a gente tem que colocar todas as combinações, né? Então, o P e o R podem ser ambos verdade. O P e o R pode ser verdade e falso. O P e o R pode ser falso e verdade. E ambos pode ser falso, né? A próxima coisa que a gente vai colocar vai ser o que está dentro do parêntese, certo? Então, P, se P, então R. E no final, a gente vai colocar a proposição completa. Então, se P, então R, ou P. Entendem? Então, vocês têm que resolver cada etapa, digamos assim, da proposição, para que você consiga visualizar ela inteira, tá? Então, ó, tabelinha da condicional, né? A gente sabe que só vai ser verdadeiro quando ir de verdade para falso, certo? Então, verdade, verdade, verdade. Verdade, falso, falso. Falso, verdadeiro, verdade. Falso, falso, verdade, certo? Então, só vai ser falso quando ir de V para F. Agora, a gente vai olhar o quê? A gente vai esquecer a tabela do R. A gente vai olhar essa daqui, essa proposição que a gente resolveu aqui, ou P, certo? Então, a tabelinha da disjunção, do ou, a gente sabe que só vai ser falso quando os dois forem falsos, certo? Então, V e V, verdadeiro. F e V, verdadeiro. V e F, verdadeiro. V e F, verdadeiro. Certo? Construímos a tabela verdade do item A, ok? Vamos fazer agora tabela verdade do item B, um item bem grande, né? Mas lembrando, sempre começa fazendo de cada proposição, né? Então, aqui no caso, a gente tem 3 proposições e depois vai indo de dentro para fora, tá? Então, vamos começar. Ó. P, Q e R, né? Porque a gente tem 3. E o número de linhas, gente, da nossa tabela vai ser definido pelo número de proposições que a gente tem. Então, cada proposição, a gente tem quantas opções que ele pode ser? Ele pode ser 2 opções, né? Verdadeiro ou falso, ok? Então, o número de linhas da nossa tabela vai ser definido por 2 elevado ao número de proposições que a gente tem. Então, aqui nesse caso, a gente tem 3 proposições. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Entendem? Então, é 2 elevado à terceira. Então, na nossa tabelinha aqui vai ter 8 linhas. Se a gente tivesse 4 proposições, a gente teria 16 linhas, porque ia ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Entendem? Então, aqui o P ele pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, falso. O Q ele pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Eu sigo esse padrãozinho, gente, porque aí você não esquece de nenhuma combinação, tá? Certo? Traçou. Qual que a gente vai começar resolvendo? Vamos começar resolvendo esse daqui, para depois a gente vir para esse, tá?
Então, aqui a gente precisa começar por onde? Por que, a disjunção exclusiva, que, né? Então, P, que. Depois, a gente vai fazer tudo isso daqui, né? Então, vai ser P, que, R, certo? Aí, agora, a gente vai para a segunda, né? Porque lembrem, a gente tem que resolver tanto essa, para que a gente possa resolver toda ela, tá? Para que a gente possa resolver essa bicondicional aqui. Então, aí agora a gente vai para essa daqui, que vai ser resolver primeiro o que está dentro do parêntese, que R, depois P, que R. E aí agora a gente consegue resolver essa bicondicional, tá? Eu vou, por questão de espaço, eu vou chamar essa proposição aqui de A, essa proposição aqui de B. Então, A, bicondicional B, certo? Só por questão de espaço mesmo, tá? A disjunção exclusiva só vai ser verdadeiro quando os dois forem diferentes, tá? Então, a gente primeiro aqui esquece o R. Esquece a fileirinha do R. Vamos olhar só para P e para Q, certo? Então, verdadeiro, verdadeiro é igual. Então, é falso. Verdadeiro, verdadeiro é falso. Verdadeiro, falso é verdadeiro, porque são diferentes. Verdadeiro e falso é verdadeiro, porque são diferentes. Falso e verdadeiro é verdadeiro. Falso e verdadeiro é verdadeiro. Falso, falso vai ser falso, porque são iguais. E falso, falso vai ser falso, porque são iguais, certo? Então, só é verdadeiro quando forem de valores lógicos diferentes. Agora, a gente vai esquecer essas duas e vai olhar para essa e para essa. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Ai, peraí que eu tô perdida. Aqui, 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 aqui. Verdadeiro, ó, tá meio torto, mas vamos na fé. Verdadeiro, verdadeiro é falso. Falso é verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro, falso é verdadeiro. E falso, falso é falso, certo? Então, só é verdadeiro quando os dois forem diferentes. Agora, a gente vai fazer a disjunção exclusiva de Q e de R, certo? Então, lembrando, só é verdadeiro quando os dois forem diferentes. Então, aqui vai ser falso. Ó, eu tô olhando para esses dois, tá? Esquece P e esquece esses dois aqui também. É que eu não consigo tampar eles aqui, mas esquece eles também. A gente tá olhando Q e R, tá? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, 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 tá? Agora, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar o P, essa primeira coluna, com essa daqui. A gente esquece essas quatro aqui, tá? É só o P e essa daqui. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 tá? E agora a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar essa com essa. E é uma bicondicional. Então, qual que é a condição da bicondicional? Só vai ser verdade quando os dois forem iguais, tá? Então, ó, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, falso. É verdade, tá? Então, no fim, as tabelas
verdade foram iguais das proposições e deu tautologia nos dois, ok? Vamos para o próximo exercício. C. Vamos lá, resolve primeiro essa, depois essa, e a gente tem duas proposições, né? Q e P. Então, P, Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, certo? Vamos começar aqui. Antes da gente fazer não P ou Q, a gente tem primeiro que fazer não P, tá? Então, a gente primeiro nega o P, depois a gente vai fazer não P ou Q, depois a gente vai fazer não Q, porque a gente não tem ele ainda. Depois a gente vai fazer não P e não Q. E depois a gente vai negar tudo isso. Então, a gente nega não P e não Q, certo? Fazendo de novo o esqueminha das proposições, eu vou dizer que... gente, perdão. Eu esqueci de fazer não P ou Q, né? Ele viria aqui, ó. Ah, não, esqueci não. Só que eu não escrevi o P. Então, ó, não P, tá? Ó, não P o Q, não Q, não P e não Q, não P e não Q. É isso mesmo. E aí, essa daqui é a nossa preposição A, essa daqui é a nossa preposição B. E aqui eu vou fazer a bicondicional A e B, ok? Então, aqui eu só substituí A e B, e aqui eu fiz a bicondicional A e B, tá? Então, vamos lá. Vamos negar P primeiro. Então, como eu já disse, quando a gente nega uma proposição, a gente faz o contrário dela. Então, verdadeiro vira falso, verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro, falso vira verdadeiro. Não P ou Q. A gente vai olhar essa tabela com essa tabela e qual que é a condição da disjunção. Só é falso quando os dois forem falsos. Então, verdadeiro, falso é verdade, falso, falso é falso, verdadeiro, verdadeiro é verdade, falso, verdadeiro é verdade. Vamos negar que. Então, a tabelinha, a coluna do que tá aqui. Então, fica falso, verdade, falso, verdade. Vamos resolver essa proposição aqui, ó. Não P e não Q. A gente vai olhar para onde? Para a tabelinha do não P e para a coluna do não Q, certo? E qual que é a condição da conjunção? Só é verdadeiro quando os dois forem verdades. Então, falso, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, falso. E falso, verdadeiro, 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 certo? E agora a gente vai negar essa coluna aqui. Então, vai ser o contrário dela. Então, falso, falso, falso. Aliás, verdade, 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 falso. E agora, a gente faz essa bicondicional com essa. Qual que é a condição da bicondicional? Só é verdade quando os dois forem iguais. Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, certo? Resolvemos o item 2. Item 3, galera. Verifique através da tabela verdade se a primeira proposição implica a segunda. Lembrando, o que é implicação, né? Então, uma proposição R implica na S, se e somente se, a condicional se R, então S, for uma tautologia, né? Então, aqui, ó, a gente tem a proposição 1 e a proposição 2. É como se fosse o nosso R e o nosso S, tá? Então, a gente vai ter que resolver a tabela dessa, depois essa, e depois ver
com a setinha se ele implica, né? Então, vamos lá, a gente tem Q e P, né? Então, P, Q. Aí a gente tem que negar Q, né? Depois a gente vai fazer P, se somente C não Q. Lembrando que essa daqui é a nossa primeira. Depois a gente tem que fazer Q, se Q, então P. Essa daqui é a nossa segunda proposição. E depois a gente tem que ver se a primeira implica na segunda, certo? Então, vamos lá. O P, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Não que vai ser falso, verdade, falso, verdade. P, se e somente se não que. A gente vai olhar a tabela do P e a tabela do não que, né? E lembrando, qual que é a condição da bicondicional? Só é verdadeiro se os dois forem iguais. Então, verdade, falso dá falso, verdade, verdade dá verdade, falso, falso dá verdade, falso, verdade dá falso, certo? Se Q, então P, a gente vai olhar, esquece essas duas, a gente vai olhar essas duas aqui, tá? Então, é falso se for de verdade para falso, né? Então, indo de V para V é verdadeiro, indo de V para F é falso, indo de F para V é verdade, indo de F para F é verdade também. E agora a gente vai ter que olhar essas duas, né? A gente vai ter que olhar essas duas e ver se é uma implicação, ou seja, essa tabela aqui tem que dar tudo verdade, tá? Então, qual que é a condição qual que é a condição da setinha, da condicional, né? Só vai ser falso se for de V para F. Então, F para V, verdade. V para F, falso. V para V, verdade. F para V, verdade. É uma tautologia? Não é uma tautologia porque não deu tudo verdade. Então, não é tautologia. Logo, não implica. Não implica, certo? Porque não deu tudo verdade, ok? Vamos agora resolver o item B, certo? Primeiro, novamente, a gente tem a primeira proposição, a segunda a gente vai resolver. A gente tem só P e Q, então vai ficar P, Q. A gente tem que negar o P primeiro. Depois a gente faz P, Q. Depois a gente faz a proposição completa. Então, P, Q e não P, né? E a segunda proposição é apenas negando que, né? Então, e depois a gente vai fazer um para o segundo. Um implica o segundo. Então, aqui vai ser verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Não P vai ser falso, falso, verdade, verdade. Se P, então Q. A gente vai olhar aqui, né? E lembrando, só é falso se for de V para F. Então, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. E agora a gente vai olhar essas duas aqui, né? E é uma conjunção. Qual que é a condição da conjunção? Só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, certo? Então, FV, F, 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 VV verdadeiro, verdadeiro, certo? Não que, negação de que vai ser F, V,
F, V, certo? E aqui a gente tem a nossa primeira proposição, aqui a gente tem a nossa segunda. Lembrando, só é falso se for de V para F. Então, FF é verdadeiro, FV é verdadeiro, V e F vai ser falso, VV verdadeiro. Então, também, como não é uma tautologia, certo? Próximo exercício, a gente tem agora que verificar se a primeira proposição equivale à segunda. Lembrando, qual que é o sinalzinho de equivalência? É a setinha sim, né? E uma proposição equivale à segunda se a última coluna da tabela der uma tautologia. Né? Então, se for tudo verdadeiro. Então, aqui a gente tem P e que. A gente vai começar negando P, negando que, aliás. Depois a gente faz a primeira proposição. Depois a gente faz a segunda proposição. E aqui a gente vai ver, essa daqui é a nossa primeira, essa daqui é a segunda. A gente vai ver se a primeira equivale à segunda, certo? Então, vamos lá. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Negando o que? Vai ficar falso, verdade, falso, verdade. P se somente se, não que, né? Lembrando, a condição da bicondicional é que só vai ser verdade se ambos forem iguais. Então, a gente vai olhar a tabelinha do P e a tabelinha do não que. Então, V com F é falso, V com V é verdadeiro, F com F é verdadeiro, F com V é falso, né? E a condicional Q e P só é verdade se for, só é falso se for de V para F. Então, a primeira, VV vai ser V, VF vai ser falso, FV vai ser verdadeiro, FF vai ser verdadeiro, certo? E aqui só é verdade, né? A condição da bicondicional só é verdade se ambos forem iguais. Então, FV falso, VF falso, VV verdadeiro, FV falso. Então, como não é tautologia, não implica. Ok? Item B, a gente tem proposição 1, a proposição 2. Vamos fazer. A gente tem P, que. A gente começa fazendo P e que é o que está dentro do parêntese. E aí a gente nega P e que. Depois a gente vai fazer a segunda proposição. A gente tem que ter a negação de P, tem que ter a negação de que. E tem que fazer não P ou não que, certo? E essa daqui é a primeira, essa daqui é a segunda, a gente vai ver se a primeira... Oh, errei a setinha, gente. Aqui é só um, tá? Se a primeira implica a segunda. Para que a gente possa escrever com 2 tracinhos a setinha, a gente primeiro tem que ver se um equivale à segunda, certo? Então, vamos lá. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. P e Q. A condição da conjunção só é verdade quando os dois forem verdade. Então, VV, V, VF, falso, FV, falso, FF, falso. A gente vai negar isso daqui, então vai ficar F, V, V, V. Aqui a gente vai negar P, então vai ficar F, F, V, V, né? Porque o P é esse daqui. Aqui a gente vai negar Q, então vai ficar F, V, F, V. E aqui a gente vai fazer
a conjunção, aliás, a disjunção de não P e de não Q, né? Então, lembrando, no ou só vai ser falso se os dois forem falsos, certo? Então, falso, 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 FV, verdade, VF, verdade, VV, verdade. E aqui a gente vai ver qual que é a condição da bicondicional. Só é verdadeiro se os dois forem iguais. Então, a gente vai olhar a tabelinha, a coluna da primeira proposição e a coluna da segunda. Então, FF, verdade, VV, verdade, VV, verdade, VV, verdade. É tautologia, logo equivale. Eu peço perdão que aqui em cima eu falei implica, mas não, é equivale, né? Porque a gente tá vendo com essa setinha. Com essa setinha é equivalência, tá? Implicância é com essa daqui, ok? Sétimo exercício e último. Ele quer que a gente use as leis do cálculo proposicional para provar que essa proposição equivale à segunda proposição. E o que é utilizar as leis do cálculo proposicional? É basicamente o que a gente vem fazendo em todos os outros exercícios. A gente vai ter que montar a tabela verdade, né? E a gente vai ter que ver se na última coluna vai dar uma tautologia ou não, certo? Então, vamos lá. Essa é bem simples, a gente só tem P e Q, né? Então, P, Q. Aqui a gente começa do parênteses, né? Então, P, vamos fazer primeiro a primeira proposição, depois a gente vai para a segunda. Depois a gente faz Q, P e Q. E depois a gente faz P, Q, P e Q, certo? A segunda eu acho que não vai caber aqui, mas a gente vai fazer caber. Então, a gente tem P e Q, né? P e Q a gente já tem aqui. A gente precisa da negação de P e Q, então não P e Q. E a gente tem que fazer não P e Q ou P e Q. Não P e Q ou P e Q, certo? Ficou apertadinho, mas acho que dá para entender. E aí, gente, vamos resolver. E como eu disse, a condição de implicar, né, de uma proposição implicar com a outra, as duas tabelas verdade, elas têm que ser iguais, certo? Então, aqui, a gente nem precisaria fazer essa última tabelinha aqui que a gente está fazendo, né? De um implica a segunda. Por quê? Porque se a gente observar, basta as tabelas verdade serem iguais para que tudo seja verdade, né? Então, aqui nessa mesma, né? Tô usando a oportunidade de explicar, porque a gente não tem espaço aqui, né? Para fazer mais uma coluna. Mas a gente não precisa dessa coluna, basta que as duas tabelas verdade sejam iguais, né? Então vamos verificar. Verdade, verdade. Falso. Falso. Verdade, falso. Verdade. Falso. P e Q. Qual que é a condição da conjunção, né? Ambos têm que ter verdadeiro para ser verdade. Então, aqui vai ser verdade, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso, né? Que condicional P e Q. A gente vai olhar essas duas tabelas, né? Então, só é verdade, só é falso quando for de V para F, né? Então, VV, verdade, FF, verdade, VF, falso, FF, FF, verdade, tá? Perdão. Agora aqui a gente vai ver
a tabela de P, a coluna de P e essa coluna aqui. Então, a gente esquece essas duas. É a setinha da condicional de novo, então só é falso se for de EV para F, né? Então, VV, verdade. VV, verdade. FF, verdade. FV, verdade. Certo? Essa coluna a gente tem que negar P e Q. P e Q tá aqui, ó. Então, negando vai ficar F, verdade, 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 né? E agora a gente tem que olhar essa tabela e essa daqui. Então, a gente esquece essas outras aqui, tá? A gente esquece. A gente vai olhar essa e essa, certo? Então, é a disjunção, né? É o conectivo de ou, né? Então, só vai ser falso quando ambas forem falsas, né? Então, vamos ver. VF, verdade. FV, verdade. FV, verdade. FV, verdade. Certo? E agora vamos ver. Cadê a nossa primeira proposição? Tá aqui, né? E a nossa segunda tá aqui. As tabelas verdades foram iguais? Foram, né? Aqui deu tudo verdadeiro aqui também. Então, aqui vai sim ser uma equivalência. Certo? Vamos agora para o último exercício. Ele é bem mais curtinho. Aqui a gente tem P e Q de novo. Então, P, Q. A gente tem que negar o P. Aí aqui a gente faz não P, bicondicional Q. E a gente nega tudo isso. E aqui a gente tem P bicondicional Q, né? A segunda proposição. E, de novo, a gente não precisa daquela última coluna, né? Basta a gente ver se as tabelas verdade serão iguais, né? Então, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Não P vai ser falso, falso, verdade, verdade. Não P bicondicional Q. Qual que é a condição da bicondicional? Só vai ser verdadeiro quando ambas forem iguais. Então, a gente vai olhar o não P e o Q. Então, VF, falso, FF, verdade, FVV, verdade, FV, falso. E agora a gente vai negar tudo isso daqui. Então, verdade, falso, falso, verdade. E agora, a gente vai ver P bicondicional Q. Então, a gente vai olhar essas duas primeiras aqui. Qual que é a condição da bicondicional? Só é verdade quando ambas forem iguais. Então, VV são iguais, VF são diferentes, FV é diferente, FF é igual. E agora a gente vai olhar. Essa é a nossa primeira proposição, essa é a nossa segunda proposição. As tabelas verdades são iguais? São iguais, né? Então, VV, FF, FF, VV. Logo, implica. Certo? Foi isso, galera. Aqui a gente finaliza os exercícios. Foram bastantes exercícios. São bem extensos, são bem chatinhos, são bem repetitivos também, né? Mas não é um conteúdo difícil, como vocês puderam ver, né? É questão, assim, de fazer, e você acaba pegando o jeito. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!